Irmãos, nós vamos ler o Salmo 51 e Deus me deu um assunto assim, irmãos, e ele abrange muita escritura, sabe? E quem tem essa habilidade para mexer com escritura aqui ou ali é o pastor Luiz. Eu não tenho isso, então que Deus me ajude. Estava pedindo ali para que todos nós possamos ser ajudados, porque é um assunto assim muito bom, irmãos, porque Davi, quando ele escreveu, claro que todos os salmos não são dele, né? Mas principalmente os que ele escreveu relatam uma experiência ou várias experiências que ele teve durante a sua vida. E como ele foi um homem segundo o coração de Deus, então Deus permitiu, foi uma experiência assim tão gratificante, tão cheia de resultados, que Deus permitiu que isso ficasse registrado para a posteridade. E isso veio até nós, graças a Deus. E nós, além dos judeus, porque esse livro faz parte da Bíblia deles, que é do Velho Testamento, isso foi dado também para nós, irmãos. Então nós não chegaríamos a conhecer se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, que no Calvário abriu seus braços para todos nós. Então vamos ler até o versículo 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos reunidos mais uma vez no nome que é sobre todo nome. E esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que através do teu bendito nome, cada um dos que se encontram aqui tem sido abençoado, tem crescido na graça, tem sido ajudado, tem sido fortalecido, tem alcançado livramento, tem alcançado bênçãos, tem alcançado libertações, tem alcançado cura, tem alcançado tantas coisas boas, ó Pai, porque o Senhor é bom demais para nós, o Senhor é maravilhoso, ó Pai, e é tão bom servir a um Deus como o Senhor. Embora o mundo desconheça, ignore, embora o mundo critique, despreze, porém há um povo que ama o Senhor, há um povo que te quer, há um povo, Senhor, que busca a tua face, que busca viver, te obedecer, que busca, Senhor, viver conforme os teus preceitos, as tuas leis, a tua palavra. E eu creio que este povo, ainda que num pequeno número se encontra aqui, para mais uma vez receber a bênção, ser abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Agora, irmãos, eu queria, assim, começar, embora hoje seja um culto de oração, então, nós não podemos, assim, ter um momento elástico, né? Então, a gente tem que procurar resumir um pouco.
E há assuntos, irmãos, que você consegue resumir com facilidade, mas há outros que você tem que, conforme for vindo, você tem que, separar e dar prioridade naquilo que realmente é a tônica do assunto. Mas veja bem, irmãos, eu fiz anotações aqui a respeito do assunto que eu pretendo vos trazer nesta noite. Uma das coisas que eu anotei, veja bem, Davi sendo um rei, sendo um homem de posse, um homem de bens, um homem de autoridade, um homem que era servido, um homem que gozava de, claro, de um grande prestígio, porque é um rei. Mas, no entanto, nós vemos que ele era um homem segundo o coração de Deus. O irmão Brana faz menção, irmãos, dos Estados Unidos como sendo uma nação que sempre elegeu presidentes crentes evangélicos. E isso foi quebrado com a eleição do então chamado presidente John Kennedy. E o irmão Brana comparou aquilo dali com a ascensão ao trono de Acabe e Jezabel. E aquilo trouxe, claro, consequências drásticas para o país, culminando com o assassinato daquele homem. Certamente ele, como católico, ele tomava atitude, embora ele negasse. Claro que, se eu sou um conhecedor da palavra, como Davi era, meu Deus, toda decisão que eu tomar, eu primeiro procurarei saber, primeiramente, em primeiro lugar, é da vontade de Deus que eu faça isso? Está certo? Está correto? Então, a vida do cristão, ela é permeada por esses cuidados em viver, em fazer aquilo que agrada a Deus. E esse homem não teve isso, certamente. Eu ouvi dizer que uma das medidas, eu não tenho certeza, mas disse que uma das medidas que ele, uma das leis, sei lá o quê, uma das ordens dele, porque nos aviões americanos tinham escrito, eu penso que os aviões da Força Aérea, né? Não os particulares, não sei se os particulares tinham, mas mais ou menos assim, nós cremos em Deus, frases exortando o nome do Senhor. E, segundo eu ouvi falar, ele mandou tirar aqueles escritos, porque aquilo ali era indício de atraso. E o povo americano é um povo avançado, é um povo inteligente, é um povo líder, e não pode conviver. Outra medida, proibição da leitura da Bíblia nas escolas. Até então, isso era feito. Então, eu puxei uma foto no meu celular, e na foto estava ali, eu creio eu que numa aula de religião, estavam ali as pessoas ajoelhadas, todos os alunos, em oração.
Agora, isso para uma pessoa sem Deus, irmãos, uma pessoa que não é espiritual, uma pessoa que não tem essa visão de Davi, isso, sabe, é sinônimo de atraso. Porque a Escritura diz, irmãos, que o homem natural não compreende as coisas naturais, as coisas espirituais, melhor dizendo, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a mente humana, por larga, por inteligente que seja, por capacitada que seja, ela esbarra nos seus limites. Há pessoas que têm um QI muito avantajado. Agora, o povo de Deus, irmãos, é um povo simples. E é muito difícil, por isso que a Escritura diz lá em 1 Coríntios, que são poucos, eu penso que é 1 Coríntios ali no comecinho. Veja bem, vede, irmãos, é a vossa vocação, que não são muitos os sábios. Não. Por quê? Porque o sábio, o intelectual, o inteligente, que vive na sua capacidade, ele questiona, ele arrazoa, ele quer saber por quê. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui diz assim, olha, no versículo 19 deste mesmo capítulo. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, porque ela não tem serventia na obra de Deus. É claro que eu tenho que estar aqui na minha sã consciência, eu tenho que ter um nível de inteligência, sim, mas um nível suficiente para que nós possamos entender as coisas de Deus. Aliás, as coisas de Deus se entendem pelo Espírito, como acabamos de ler aqui. Então veja, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, e pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aqui diz assim, no versículo 22, porque os judeus pedem sinal, tudo tem que ter sinal. O que as duas testemunhas vão fazer lá em Israel é o quê? Sinais. Então, eu creio, primeiro os sinais, depois o evangelho sendo pregado para os judeus. Depois dos sinais. Assim eu creio. Agora, por quê? Por que esses dois homens com um ministério tão tremendo? Veja bem, irmãos, são embora não seja o nosso assunto, mas só dando são 144 mil judeus, todos, sabe, homens. A Bíblia diz que eles não, nesse mundo onde impera a religiosidade, eles não se misturaram.
eles procuraram se manter ali firmes, mesmo o Messias tendo sido rejeitado, mas Deus os separou, 12.000 de cada tribo. Eles não se misturaram com doutrina nenhuma, a não ser a palavra do Senhor da lei de Moisés. Ali. Então eles são puros. Então eles estão ali, eles vão lá no muro das lamentações, e eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eles ficam assim, ó, e balançam. Quem olha assim parece que está com algum problema, está com algum distúrbio. Eles ficam tão compenetrados. Eles não querem saber quem está ali. Se tem alguém olhando, pouco importa. E eles ficam ali. E aquele muro, ali naquelas frestas, está cheio de pedidos. E eles, com a Bíblia, eles ficam e eles balançam, ali orando, compenetrados. E a Escritura diz, vocês sabem, que o Senhor Jesus se revelará a eles. Então, os judeus pedem sinal, os gregos, sabedoria. Quando os gregos chegaram para o Senhor Jesus, Jesus falou para eles da crucificação. Pensa que Jesus foi falar para eles: eu admiro vocês, porque vocês são dotados de grande sabedoria. Que sabedoria? Quem estudou filosofia aqui sabe, sabedoria do mundo. Eu era tão admirador de filósofos, de palavras bonitas, sabe, de pensamentos. Para quê? O melhor pensamento que existe, a melhor palavra, está aqui, ó, simples. Essa é que me serve, essa é a que nos serve, irmãos. Essa palavra é que nos dá vida, é que nos conduz à vida. Palavra de filósofo me conduz aonde? A quê? Para onde me leva? Para ser um professor e ficar falando bonito, filosofando? Irmãos, nós temos que ser realistas. Nós temos que dar lugar àquilo que realmente nos interessa. Aquilo que nos salva, aquilo que resolve o nosso problema. Não que crie fantasias na mente da gente. Já não chega esse mundo cheio de tanta fantasia. Cada dia mais, eles inventam uma saída para se refugiar. É rede social, é internet, buscando um preenchimento que nunca lhes servirá, nunca será o verdadeiro preenchimento. Porque a única coisa que nos preenche é a palavra do Senhor, é Deus na nossa vida. É isso que me preenche, é isso que me dá vida, é isso que me alegra. Mas o mundo não tem isso. Como Kennedy não tinha isso, mas Davi tinha isso, irmãos. E como sendo um homem que tinha isso, deixa eu concluir aqui, 1 Coríntios, eu não concluí. Veja o que Paulo conclui aqui. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para nós. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Graças ao nosso Deus, por essa coisa tão tremenda, que eu desconhecia, você desconhecia, mas Ele nos fez conhecê-lo, irmãos. Essa coisa tão simples, tão pequena, que passa aos olhos do mundo natural, mas do espiritual, é percebido, é captado. Então Davi, sendo um homem, na altura que ele estava, no cargo, na importância que ele tinha,
Ele nunca se julgou capaz de alguma coisa sem Deus. Não. Então eu anotei aqui, não existe essa preocupação no homem sem Deus. Não existe. Então, na verdade, para atentarmos para as coisas de Deus, algo precisou tomar lugar na nossa vida, para dar lugar a Deus. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para nós darmos lugar a Deus, nós tivemos que nos desvaziar do mundo. Tivemos que esquecer tudo que o mundo ama quando estávamos ali. Por isso que o Senhor Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Todos os seus gostos, seus prazeres que não são de Deus, seus gostos que não são de Deus, seus pensamentos que não são de Deus, mas do mundo, precisamos deixá-lo. E graças a Deus que conseguimos deixar. Não é fácil. É uma coisa que nasce agarrado na gente, como Davi disse. Eu fui formado em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Que coisa boa seria eu. Davi disse, eu sei que minha carne não habita bem algum. E o que nós poderíamos fazer, irmãos, diante de um quadro desse aqui? E está aqui Davi pedindo misericórdia, um homem segundo o coração de Deus. E foi um homem que nunca, Davi pode ter tido seus erros, seus fracassos, seus tropeços, mas nunca se entregou. Ele sempre se lembrou. Olha aqui, ó, ele disse, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Mas lá embaixo, ele disse assim, ó, purifica-me, Senhor. Então, eu penso que essa tem que ser a atitude do cristão, irmãos. Irmãos, se nós atentarmos, se você alcançar e Deus der graça para todos nós, e nós pudermos penetrarmos cada vez mais no Espírito, e nós sentirmos a grandeza de Deus, irmãos, o poder de Deus que é tão imenso. O poder de Deus, irmãos, não é igual ao poder que a gente conhece aqui. A gente não conhece poder, irmãos. Hoje, eu estava falando com um rapaz e ele tirou uma quantidade de terra do quintal dele e ele falou para mim, irmão, não parece, mas eu tive que encher com a terra que eu tirei daqui, eu esqueci o número de viagens que ele deu numa perua. Eu falei, não acredito, falou, eu precisei de dar não sei quantas viagens numa perua para tirar um tanto de terra, vamos dizer aqui, desse pedaço aqui, esse quadrado aqui, daqui até aqui, para poder fazer o nivelamento. Agora, irmãos, pensa bem, o tanto que ele tirou de terra ali, que você praticamente não percebe, e o peso. Agora, irmãos, nós estamos em cima de uma terra, e a Bíblia diz que Deus conhece o peso da terra. Se vocês lerem ali, eu creio que seja em Isaías 45, veja, ali, ó, Isaías 40. Quem mediu com seu punho as águas? Se existe uma pessoa que sabe a medida exata do tanto de água que tem o planeta, é Deus. Ele conhece. Se eu chegar para ele, pudesse chegar, Senhor, qual é a medida dos mares? Tanto. Veja,
Ele mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Irmãos, uma vez Deus falou para Abraão assim e perguntou para ele. Abraão queria um filho. Ele disse: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contá-las. Abraão só teve o trabalho de olhar e dizer: Senhor, impossível. Assim será a tua semente. Agora, veja bem, ele tomou a medida dos céus. Quem teve a curiosidade por curiosidade, como eu já tive, de ver as galáxias, o número de galáxias que existe, cada uma delas com centenas de milhares de estrelas. São 80 e não sei quantas galáxias espalhadas por esse universo. Se eu for dar a medida para vocês, nem eu não sei de tanto zero que tem esse número. E a Bíblia diz que Deus é maior do que tudo isso, irmãos. Eu estava olhando uma vez, eu estava até mostrando para o irmão Zé, lá de Arco-Íris, o tamanho de uma estrela. O Sol, nós olhamos, é grande, enorme. 109 vezes maior do que a Terra. Imagine o tamanho. Pois é. Tem estrela, só que ela está muito longe. Ela é 100 vezes maior do que o Sol. Agora, vocês imaginem, irmãos, a grandeza do universo. Então veja, ele tomou a medida dos céus e recolheu numa medida, o pó da terra, pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência dele? Ninguém, irmãos. Por isso, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor, irmãos. E a Escritura diz: Tua é, Senhor, a magnificência, Tua é, Senhor, a majestade, a fortaleza, o domínio, o poder, tudo pertence ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Como estava pregando o pastor Luiz, a nenhum animal desta terra, irmãos, o Senhor não soprou nas narinas o fôlego de vida. Se bem que eles têm fôlego, claro. Mas no homem, que foi feito à sua imagem e semelhança, foi o único ser que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, irmão, você tem valor para Deus. Nós temos valor, irmãos. Olha como Davi tinha consciência disso. Ele disse: olha, Senhor, purifica-me, faze-me, deixa eu ver aqui, esconde a tua face dos meus pecados, esconde, e apaga todas as minhas iniquidades. Davi poderia se julgar um santarrão, poderia achar que não precisava de nada disso, mas ele era um homem que conhecia Deus, irmãos. Homem que respirava Deus, vivia em comunhão com Deus. E o resultado é esse aqui. É você sempre estar se humilhando, buscando a presença. Senhor, eu não dou conta. Eu sou incapaz, sou insuficiente, mas o Senhor é suficiente. O teu poder é suficiente para mim. É o teu poder que me mantém de pé.
para eu não cair de novo, para eu não voltar de novo lá para a lama do pecado, para eu não ficar, não cair novamente naquelas tonterias. Eu vejo essas festas, irmãos, do mundo. O que tem de mais ali? Nada, nada, nada. Para causar tanta diversão. O que tem ali? Aí eles põem cada nome, é festa de vaca louca, é mais não sei o quê. Para quê? O que você vai fazer ali? Você vai se extravasar na carne? Você vai dar vazão para os sentidos humanos que não prestam? Na bebida, na droga, para quê? Que serventia tem? Deus tem nos livrado desta baboseira do mundo, irmãos, dessa coisa diabólica, e nos tem trazido para o seu aprisco, para a sua luz, para a sua palavra, para a sua santidade, para a sua justiça, para a sua pureza. Oh, Deus maravilhoso. Então nós estamos nesta noite aqui, irmãos, como Davi. E ele diz assim, aqui no Salmo 50, no 23, aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que bem ordena. Que Deus nos ajude, irmãos, a ordenar os nossos caminhos. Aqui no Salmo 18, Davi diz assim, irmãos: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Nessa dimensão, nós temos morte, problema, doença, aflição e angústia. E Deus nos trouxe aqui. Tudo bem. O diabo pode lançar em si. Se ele te ama tanto, por que ele não te colocou já no céu? Te trouxe para um mundo desse aqui, cheio de tanto problema. Mas, irmãos, lá em Isaías 53, a Bíblia diz que ele levou todas as nossas dores, irmãos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Quem nos dá esse ânimo? Ele, irmãos. É Ele. Se algum dia você estiver desanimado com os problemas da vida, com as situações, com as adversidades, com os contratempos, lembre-se, há um que te alegra, há um que te dá força, há um que te livra, há um que te guarda, há um que conhece o teu interior, há um que conhece a nossa estrutura, irmãos, porque foi Ele que nos fez. Deus nunca nos colocaria aqui por isso que a Escritura diz que não há tentação alguma senão humana. E vindo, se ela vier forte, Deus dá o escape, irmãos. Porque Deus sabe, irmãos, até nisso Deus teve cuidado. Porque vai acontecer situações, Ele sabia que você ia se encontrar em situações que você ia chegar à seguinte conclusão: só Deus. Eu estou vencido, vencida. Eu não sei mais o que fazer, mas Ele sabe, irmãos. Não existe problema para Deus, irmãos.
irmãos. Então, ele é maior do que o problema. No tocante às doenças, ele disse: pelas minhas pisaduras, vocês são sarados, são curados. E vamos encerrar aqui, irmãos, porque a hora passa. Nós vamos aqui, lá para o Salmo 121. Esse mesmo Davi nos dá um exemplo, irmãos. Eu penso que cada situação que Davi esteve, ele nunca se entregou. Você vê, ele mesmo testemunhou, quando a ovelha, o urso veio buscar a minha ovelha, eu fui lá na barba dele. Quando o leão pegou a ovelha, eu fui lá e matei o leão. Então não tinha tempo ruim para Davi. E para nós também não pode ter tempo ruim. Porque nós temos um Deus que é maior, que é real para nós. Temos a força maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então Davi disse: eu elevo meus olhos para os montes, Salmo 121. De onde me virá o socorro? Do general do meu exército, Joabe? Do meu forte exército? Dos reis que me cercam, que me conhecem? Eu me junto com eles? Da minha força, do meu poder como rei? Não. Não é esse o meu socorro. Não é aí que está o meu socorro. Davi sabia, irmãos. Esses dias, o pastor Luiz estava falando, irmão Jesus também, sobre Israel. Irmãos, a guerra dos 6 dias. E eu não sabia desse detalhe. A guerra só durou 6 dias. Por quê? Se passasse de 6 dias, Israel sozinho contra 10 nações inimigas, se passasse dos 6 dias, Israel acabaria com elas. Então só durou 6 dias. Entra a Síria, entra a Jordânia, entra Egito, entra mais Iraque, e entra mais não sei quem, tudo inimigo. Mas não conseguiam. Da mesma forma, nos antigos tempos, Gideão, com 30 e não sei quantos mil, Deus falou: é muito. E foi chegando até parar nos 300. Deus falou: com esses 300, eu vou te dar a vitória. Irmãos, contra um povo numeroso, irmãos, exército numeroso. Mas quando Gideão, sabendo, pediu sinal, pediu confirmação, falou: não, Deus está comigo. E quando ele partiu para a guerra, irmãos, o que ele falou? Espada do Senhor e espada de Gideão. Primeiro Deus. Tem que ser primeiro Deus na nossa vida, irmãos. É só assim para nós irmos bem. Primeiro o Senhor. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde, Davi? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Fiquemos com essas palavras e vamos orar, que já deu o horário. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai de misericórdia. Meu Deus, que este amor, Senhor, este sentimento, esta fé de Davi, ó Pai, esta sede, como ele fala no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, como o servo brama pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Que assim possa ser o teu povo, possa ser os irmãos aqui de Tupã, Senhor, possam ser todos os teus servos, mesmo nesta era,
mesmo nesse tempo final, nesta era morna de Laodiceia, que não é quente nem fria, mas aqui é um povo que te ama, há um povo que está sendo separado pela palavra, Senhor, pela mensagem do entardecer, a mensagem do sétimo anjo, ó Pai. E o Senhor tem nos trazido de volta a palavra original, a mesma fé de Paulo, a mesma unção, o mesmo Espírito, a mesma palavra, a mesma verdade, ó Pai, é o mesmo nível. E nós estamos sendo preparados, ó Pai, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo, meu Deus, estamos na plataforma, nós não estamos aqui, Senhor, só para esquentar a banca, nós não estamos aqui, Senhor, para perder tempo, nós não estamos aqui, Senhor, como não tendo nada, mas irmão, nós estamos, Senhor, nós estamos servindo a Ti, ó Pai, e esperando do Senhor dia a dia no nosso viver, que a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la, aperfeiçoa-nos ainda mais, Senhor, porque precisamos. A Tua palavra diz para crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, Pai. Nos dê esse crescimento, nos dê esta fé, Senhor. Nos conceda mais do Teu Espírito, como Davi pediu, um coração limpo, ó Pai. Davi pediu para que o Senhor o purificasse com ensope. Hoje nós temos o sangue do Cordeiro, que nos lava e nos purifica de todo pecado, e que nós possamos ser limpos pelo sangue do Senhor, que saiu das veias do Emanuel. Te agradecemos, Pai, por tudo de especial que o Senhor tem dado para nós. Aqui está esse lugar, mesmo simples, mas graças ao Senhor, por esse lugarzinho nesta cidade, por esse espaço abençoado, Pai, aonde o Teu povo se reúne para ouvir a Tua palavra, aonde o Teu povo tem sido ajudado e será ajudado e abençoado também, Senhor Jesus. Graças Te dou, ó Pai, por seres um Deus tão maravilhoso, tão bom para nós. O Senhor nos tem dado tantas coisas e o Senhor continua nos dando, ó Pai. Por isso, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, meu Deus, por cada dia de vida, aonde nós temos crescido, aonde coisas que não sabíamos, que não entendíamos, o Senhor tem aberto o nosso entendimento, tem nos revelado ainda mais, ó Pai, tem ampliado na nossa vida, na nossa inteligência espiritual, e nós podemos entender tantas coisas que não compreendíamos, quantas coisas que não tínhamos respostas, e o Senhor nos confirma, Senhor, e o Senhor nos ajuda a compreender, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor foi com Davi, foi com William Branham, foi com todos os Teus, seja com cada um de nós, ó Pai. Pois somos um povo necessitado, Senhor. Somos um povo que necessitamos do Senhor. Precisamos do Senhor a cada dia. Somos a Tua noiva, Senhor. Meu Deus, é a noiva eleita, é o exército do Senhor. Meu Deus, nos ajude na batalha, nos encoraja. Senhor, meu Deus, fortalece o nosso ânimo, ó Pai, para que estejamos sempre prontos, sempre contentes. E quando alguém nos pergunta, como vai? Eu estou bem, graças a Deus. A Tua graça nos basta, e é através dela que nós continuamos na jornada, continuamos olhando para Cristo, nosso divino Salvador. Em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Tua bênção nesta noite, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua força, o Teu poder sobre nós, ó Pai, para que possamos ser melhores filhos, ó Pai, mais obedientes, mais observadores, mais no Espírito, ó Pai, mais, ó Deus, mais espirituais, mais humildes, mais cristãos, mais sinceros, mais fiéis, mais fervorosos, buscadores de Deus. Ó Pai, que nós não demos descanso a essa carne, porque ela é nossa inimiga, ela não quer o nosso bem. Oh Pai, ela cobiça contra as coisas do Espírito, mas que a Tua força nos revistamos do Teu poder, Senhor,
para que possamos ser fortes, possamos ser fortalecidos, cheios do Espírito do Senhor, Pai, para viver essa gloriosa palavra, em nome do Senhor Jesus.